Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel da pandemia. Hoje, o tema da conversa com o biólogo Fernando Reinach é a pesquisa que testou a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 na população de 90 cidades de todos os estados do Brasil. O estudo foi feito pela Universidade Federal de Pelotas, em maio, por encomenda do Ministério da Saúde e teve a ajuda do IBOP. Os autores publicaram um paper no medRxiv no dia 30 de maio, sábado. Além de achar uma proporção de 7 vezes mais pessoas infectadas pelo novo coronavírus do que dizem os dados oficiais, os pesquisadores descobriram muitas mais coisas interessantes. A prevalência é mais do que o dobro da média entre as pessoas que se declararam pardas ou indígenas. Já entre os brancos, é menos da metade do que no resto da população. É provavelmente reflexo de haver uma prevalência muito maior da epidemia na região norte do Brasil. Mas não foi só isso que os pesquisadores gaúchos descobriram. Eles também aprenderam que não foi só de avião que o coronavírus se propagou. Ele também andou de barco. E muito. Fernando Reinach. Hoje falaremos sobre a pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Pelotas, numa amostra nacional, em que usou testes rápidos para verificar quantos brasileiros já tiveram a Covid-19 e que apresentam hoje anticorpos para o vírus SARS-CoV-2. Sábado saiu o paper deles na medRxiv e você já leu e vai contar para a gente o que você achou dos resultados. Vamos começar falando primeiro sobre como foi feita a pesquisa, quem fez, onde fez, quando fez. O negócio é o seguinte, você pode usar esses testes sorológicos, né, esses testes rápidos ou os testes sorológicos de laboratório para identificar as pessoas que já tiveram exposição ao vírus, que desenvolveram anticorpos contra o vírus. Isso não quer dizer que eles desenvolveram a doença, né? Tem sempre que lembrar que o SARS-CoV-2 é o vírus, Covid-19 é o nome da doença. Na verdade, uma grande fração das pessoas se acredita que são expostas ao vírus, ficam resistentes, né, como a gente já discutiu no outro episódio, e não desenvolvem a doença, ou desenvolvem tão fracamente a doença que não chegam a ser caracterizados como pessoas que têm Covid-19. Né? Esse estudo é enorme. Eles escolheram 133 cidades espalhadas no Brasil inteiro e coletaram sangue de ponta de dedo O plano era coletar de 250 pessoas em cada cidade. Só isso daria uma testagem de 33.250 pessoas. Em 8 dias, eles mandaram esses testes para todos os lugares, mandaram coletadores para todos os lugares, equipamento para o cara se proteger. Bom, as pessoas com quem eu conversei, que conhecem bem o estudo e o próprio artigo conta, foi uma aventura dantesca, né? O resultado final é que eles conseguiram dados bons mesmo só em 90 das 133 cidades, conseguiram coletar 25.025 participantes, testaram essas 25.000 pessoas, né? E a loucura foi enorme, eles estavam me contando durante a pesquisa, a gente ia recebendo notícias e tal. Tinha pesquisador, que é o pessoal que vai coletar na casa, que foi algemado a poste. O pessoal achava que eles estavam contaminando todo mundo com vírus. Em 27 cidades, para você ter uma ideia, os coletadores foram presos. Foram legados para a delegacia e coletou 0. Nessa cidade ficou todo mundo preso lá. Em 8 cidades, não só as pessoas foram presas, mas os testes foram destruídos. Porque o que é aquele monte de vidrinho? Aquilo só pode ser alguma coisa do diabo, né? O fato é que, apesar dessa loucura total, eles conseguiram 25.025 participantes e vão repetir isso a cada 3 semanas, um mês, por mais 2 vezes. A Márcia Cavallari, diretora do IBOP, que foi uma das pessoas que participou fazendo a amostra e mandando os pesquisadores para campo, me contou que teve numa das cidades a polícia chantageou os pesquisadores exigindo fazer os testes nos policiais. Em outra,
Um sujeito chegou no meio da operação, o dono da casa chegou no meio da operação de coleta dos exames, botou um revólver na cabeça da pesquisadora e mandou ela tirar da família inteira, senão ela não saía viva de lá. Ou seja, dantesco é a palavra, não é exagero. Então, esses pesquisadores que vão para a rua são heróis mesmo. Eu admiro esses caras. Bom, de qualquer modo, eles descobriram que 1,4% de toda a população que eles testaram é positiva. Então, ainda está no começo a pandemia no Brasil. Isso é a primeira mensagem. Quer dizer, você tem só, pelo menos nessa amostra, 1,4% das pessoas infectadas, né? Ou que já foram infectadas. Destacar uma coisa que você me chamou a atenção aqui no paper, que como essas cidades representam cerca de 25% da população brasileira e tem uma concentração de cidades maiores, dá para fazer a conta só para essas cidades, não para o Brasil inteiro. Então, eles próprios escreveram no paper que isso indica que há, só nessas cidades, ou nessas que respondem por 1/4 da população, 760 mil casos, que é 7 vezes mais do que há oficialmente. Exatamente. Todos esses estudos têm mostrado isso, tanto na Europa quanto aqui, né? O estudo em São Paulo mostrou que tem 9 vezes mais casos. Isso a gente já sabia, porque tem uma parte que é subnotificação e tem uma parte que são pessoas que têm muito pouco sintoma, não procuram o sistema de saúde e não entram na estatística, tá? Bom, de qualquer modo, é 1,4. Mas o que é interessante é que tem uma grande diferença. Quando você estratifica esses 1,4, por exemplo, por raça, entre os brancos, só 0,6 pegou. Ou seja, os brancos são metade da média, um pouco menos que a metade da média. Já o que eles classificam como negros, pessoal que se autoclassifica assim, deu quase o dobro da média, deu 2,1. Aquilo que o IBGE chama de pardo, né? Porque a classificação de cor, né? Porque os pretos estão na média, né? Um pouquinho abaixo, tá? Agora, o que mais me chamou a atenção foi a população indígena, né? A população indígena deu 3,7%. Então, muito mais alto do que a média da população. Então, a gente pode dizer que, da mesma coisa como aconteceu quando os espanhóis chegaram na América e trouxeram as doenças todas, aqui tem também uma alta incidência sobre os indígenas, né? Agora, isso pode estar correlacionado, né, Fernando, ao fato de que a epidemia é muito mais grave e está muito mais espalhada na região norte do país, não é isso? Exatamente. Então, se você olhar entre as cidades, você tem a campeã, a cidade campeã é Breves. Breves é uma cidade na ilha de Marajó. Breves, 25% da população tem anticorpos. Enquanto que você vai em alguns lugares no interior do Rio Grande do Sul, ou mesmo na área de soja, no interior de Mato Grosso, tal, dá quase zero em alguns lugares, ou baixíssimo, menos de 1%. Quer dizer, você teve o começo da pandemia em São Paulo, mas depois, quando ela pegou sério, ela pegou principalmente o norte do país, que é esse corredor todo em volta do rio Amazonas. Uma das coisas interessantes que eles notaram é que tem um corredor de cidades que vai da Ilha de Marajó, no Pará, até bem o interior do Amazonas, que são cidades na ordem indo do Atlântico para dentro, que são Castanhal, Belém, Breves, Macapá, Manaus e Tefé. Nesse corredor, você tem essas cidades todas com alta taxa de soropositividade. É como se o vírus estivesse se espalhando pelo rio. Enquanto no resto do mundo ele se espalhou pelas companhias aéreas, nessa região do Amazonas ele se espalhou provavelmente pelo transporte fluvial. Até tem uma foto no trabalho e tal, eles mostram que esse transporte fluvial, muitos dos ouvintes já devem saber disso, são barcos muito lentos que vão de uma cidade para outra e você leva a sua rede, você leva a sua comida, você se pendura lá na rede, fica lá balançando e leva 2, 3 dias de um lugar para o outro. Num barco desse, se tem uma pessoa contaminada, contamina o barco inteiro, aí os caras vão descendo em cada cidadezinha, entendeu? É muito interessante esse corredor que eles descrevem, né?
Eles fizeram uma divisão também por faixa etária. Não é tão precisa, porque a amostra é menor, são muitas faixas etárias, mas dá para ver claramente que a população acima de 60 anos está abaixo da média de prevalência, o que é uma boa notícia, porque senão a mortalidade seria mais alta, ou seja, estão mais isolados socialmente do que o resto da população. Essa é a maneira de ver metade do copo cheio, né? Naquela região que já teve tanta morte, você pode imaginar o contrário, que essas pessoas mais velhas já podem ter falecido, uma parte delas, né? Porque você só pega as pessoas que têm anticorpos e sobreviveram. Eu acho que aí não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas se você gosta de ver o copo meio vazio, você poderia investigar isso também, né? Agora é muito importante esse estudo porque se eles fizerem, por exemplo, daqui um mês de novo e esse número passa de 1,4, por exemplo, 1,4, uma conta por cima, né? Se você pudesse ir para o Brasil inteiro, quer dizer que tem, sei lá, 2,9, 3 milhões de brasileiros infectados. Se daqui um mês você faz isso de novo e dá 6 milhões, fala, bom, está duplicando. Daí você faz de novo, dá 12. Está duplicando de novo. Esse tipo de estudo vai dar uma ideia da velocidade de propagação. E outra coisa importante desses estudos é que, como a gente não tem teste no Brasil, não está testando ninguém, né? Acho que todo mundo sabe, hoje no Brasil, para você ser testado, você precisa estar sendo internado num hospital. Então, se você fica doente, a recomendação é que você ficar em casa. Começa a ficar um pouco pior, você vai para o hospital, o cara te examina e fala, olha, deve ser essa doença mesmo, mas é Covid, mas volta para casa, aguenta firme lá. Se você ficar sem ar, se você começar a ficar muito mal, você volta aqui. Uma parte sara e uma parte volta lá. Quando você volta, você vai ser internado, aí você é testado, entendeu? Então isso é uma parte desses 7 vezes mais que eles encontram, né? Tem uma coisa que me chamou muita atenção, porque esse 1,4 é muito desigual. Se você tira a região norte da conta, nenhuma outra região chega nem sequer a 1%. O sudeste fica com 0,4% e o nordeste com 0,7%. Sul e centro-oeste está entre 0 e 0,1. Significa que você tem uma população, o grosso da população brasileira ainda está virgem nessa história. Exatamente, a não ser nas grandes cidades, né? Eles mesmos chegaram a um número de 3% na cidade de São Paulo. Então, por qualquer hipótese de imunidade de rebanho, se você falar, não, tem pessoas imunes, tem isso, tem aquilo, talvez a gente já tenha imunidade de rebanho em 30%, 25%, qualquer coisa, nós estamos muito longe, né? Vamos fazer o seguinte, só uma conta, né, Fernando? Se a gente tem 1,4% da população infectada e 30 mil mortos... Eu nem gosto de fazer essa conta. Eu não vou nem terminar de fazer a regra de 3, porque vai dar um número escabroso aqui, né? Exatamente. Aí você tem outra coisa interessante desse estudo deles. Pega a Breves, por exemplo, que tem 25%. Se Breves não tiver medidas de contenção tal, e os próximos deles fizer um platô em 25%, talvez você possa começar a falar, olha, talvez em 30%, 25%, 40% já esteja chegando na imunidade de rebanho, entendeu? A não ser que Breves agora façam umas medidas de afastamento social, lockdown, violento e tal, daí o novo número deles vai refletir isso. Mas se uma cidade dessa não contiver e chegar num máximo, isso pode indicar que esse máximo talvez seja o ponto em que a doença não progride mais, né? Esses estudos é que vão mostrar o verdadeiro andamento, entendeu? Porque não é um andamento do dia a dia, é um andamento do mês a mês. Então ele não é tão útil assim para você regular a abertura ou fechamento das cidades, mas eles vão dar o grande mapa do andamento da pandemia no Brasil. Só voltando àquela conta, essa pesquisa já tem um tempo que foi a campo. Então a gente poderia imaginar que talvez hoje o Brasil, em vez de 1,4, tivesse em 2,8, talvez. Mas mesmo assim, mesmo que a imunidade de rebanho chegasse com 25%, que seria um número excelente, né, e improvável também, o custo em vidas que está projetando isso daqui é muito, muito, muito alto. E o problema que tem é que o que os governos estão fazendo, eles estão colocando mais foco no aumento do número de leitos e UTIs e respiradores, etc., para garantir os casos graves. Mas, na verdade, se você for só garantir os casos graves e não conter a pandemia com isolamento social, etc., não tem leito que dê.
entendeu? Não tem médico que dê, não tem respirador que dê. Mesmo que você tenha muito dinheiro e saia comprando leitos, fazendo tudo, qualquer conta dessa vai mostrar que você não vai ter médico, você não vai ter intensivista, você não vai ter essas outras coisas, né? Então tem que chegar uma hora que você tem que botar o foco maior em conter a pandemia. Eu, por exemplo, era uma pessoa que durante um bom tempo fui entusiasmado na imunidade de rebanho, porque a desorganização no Brasil é tão grande que você imagina, bom, o único jeito é imunidade de rebanho, não vai ter outro jeito. Mas agora está ficando claro por esses estudos, por vários estudos, que a gente está muito longe disso, né? E, por outro lado, os governos estaduais estão, como São Paulo e Rio, estão abrindo as suas cidades, aumentando os contatos sociais e, portanto, as oportunidades de contágio. É isso que a gente vai ver o que vai acontecer. Pode ser que não altere muito, continue crescendo do jeito que vem crescendo, mas pode começar a crescer muito mais rápido, entendeu? Por isso que eu costumo falar que são medidas que os governos estão tomando muito arriscadas, né? Sem dúvida. Fernando Rainer, muito obrigado. Mais uma vez, forte abraço. Tá legal, um abraço para você, Toledo. Este foi Fernando Rainer, professor titular de Bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição deste programa são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau!